Ao vivo até os Estados Unidos, a embaixada de lá posta foto de brasileiros deportados nas redes sociais. Eliseu Caetano, que constrangimento. Qual foi a intenção dessa exposição? Olá, Adriana, muito bom dia novamente para você, para o Daniel e também para toda a audiência da Jovem Pan. De acordo com a própria nota da Embaixada dos Estados Unidos através de uma rede social, a intenção desses 2 posts era de avisar aos brasileiros para que eles evitem vir para os Estados Unidos através da imigração irregular ou ilegal, como é costumeiramente chamada. Esses 2 posts mostram a foto de 2 crianças e de pelo menos outros 99 brasileiros que foram deportados nas últimas semanas. Aliás, vale ressaltar que a gente tem acompanhado essa situação bem de perto aqui ao longo do jornalismo da Jovem Pan News, e o número de voos levando brasileiros deportados dos Estados Unidos de volta para o Brasil aumentou durante a administração Biden. Passou de 2 voos, como era comumente na época de Donald Trump, para 3 voos semanais. E o post feito pela Embaixada dos Estados Unidos diz o seguinte: a nossa mensagem aos indivíduos que consideram fazer essa perigosa e onerosa jornada para tentar entrar ilegalmente nos Estados Unidos é simples: não façam. Fecha aspas. Fica o alerta da Embaixada e também esse post que com certeza deve repercutir e muito ao longo do dia de hoje. Entrar e viver ilegalmente nos Estados Unidos nunca foi uma boa ideia, não é, Eliseu? E em meio a tudo isso, Joe Biden anunciou quem será a nova embaixadora dos Estados Unidos no Brasil. É uma mulher, então? Quem é ela? Exatamente, é uma mulher muito competente, de acordo com a mídia aqui dos Estados Unidos, e esse nome já era esperado com uma certa expectativa, viu, Adriana? A Elizabeth Bagley pode ser a nova embaixadora dos Estados Unidos no Brasil. O nome dela foi liberado ontem pelo governo dos Estados Unidos, agora precisa seguir para aprovação no Senado. Para quem não está ligando o nome à pessoa, a Elizabeth Bagley ficou muito conhecida no mundo inteiro por ter sido assistente da ex-presidente dos Estados Unidos, Hillary Clinton. Ela também foi ela também foi assistente do secretário John Kerry e também da Madeleine Albright, que foi embaixadora dos Estados Unidos em Portugal também, além de representante de parcerias globais dos Estados Unidos na Assembleia Geral das Nações Unidas. Agora fica a expectativa, será que o Senado dos Estados Unidos vai aprovar o nome da Elizabeth Bagley? A gente segue acompanhando por aqui. Vamos aguardar, você vai contar pra gente. Eliseu Caetano, até mais tarde um pouquinho. Diogo Schelp, o que pode significar essa nova embaixadora dos Estados Unidos aqui no Brasil? Ela pode, quem sabe, mexer nessas leis, a gente viu há pouco, de imigração? Não, é um rodízio natural. O presidente Joe Biden assumiu e tem a prerrogativa aí de fazer uma troca, né, nas chefias das embaixadas. Agora, me chama muito a atenção e acho lamentável essa publicação de foto de brasileiros sendo deportados pela embaixada americana. A gente aqui, do ponto de vista do Brasil, né, e espera-se que o Itamaraty, o governo brasileiro, faça alguma menção, algum comunicado em relação a isso. Não existem brasileiros ilegais, né? Do ponto de vista do Brasil, os brasileiros têm direito a sair do país, a procurar, inclusive, um futuro melhor em outro lugar, se assim o quiserem. A questão deles estarem, né, sem documento, sem visto nos Estados Unidos ou em outro país, é uma questão do país onde eles estão. É problema daquele país e precisa ser resolvido judicialmente naquele país. Cabe ao governo brasileiro e à diplomacia brasileira dar apoio a esses brasileiros que eventualmente se encontram aí detidos, por exemplo, em outros países por terem entrado sem visto ou por permanecerem sem visto naquele país. Então, acho que cabe sim uma declaração do governo brasileiro em relação à postagem de fotos constrangendo esses brasileiros que foram deportados. Olha, com certeza o constrangimento é uma maneira, no mínimo a dizer, indelicada de tratar brasileiros, até porque os Estados Unidos e o Brasil são países que mantêm uma relação diplomática de absoluta cordialidade e regularidade. Então não tem necessidade de expor brasileiros desse jeito. Agora, quanto ao direito dos Estados Unidos barrarem quaisquer imigrantes ilegais, eles estão no direito deles. Aliás, é o que o Brasil devia fazer também. Nós andamos recebendo, na época dos governos do presidente Lula e Dilma, imigrantes ilegais de tudo quanto foi lugar. E essa não é uma maneira adequada
um país que já tem problemas graves em cuidar dos seus próprios nacionais brasileiros, né? Nós não deveríamos abrir para a imigração ilegal da forma como foi feita. Abrir no sentido de ser excessivamente tolerantes com uma imigração que muitas vezes vem para cá, fica aqui e nos cria uma série de problemas aqui dentro por falta de controle. Eu me recordo na época em que o pessoal veio do Haiti para o Acre e o então governador do Acre, para se livrar dos haitianos, colocava essa turma no ônibus e despachava para São Paulo depois. Então, os Estados Unidos são muito firmes na defesa das suas fronteiras e dos seus interesses. Não justifica expor brasileiros dessa forma, mas eles têm todo o direito de restringir e de decidir quem é que entra ou não no seu território. O que eu estou falando aqui é do direito, dever do governo brasileiro de defender seus cidadãos, independente deles estarem em outro país de forma irregular ou não. A gente pode lembrar aqui que o presidente Jair Bolsonaro, durante o período do governo Trump, ajudou, facilitou na deportação de cidadãos brasileiros daquele país para cá. A gente precisa lembrar também outro fator que eu acho que é importante, e aí é uma crítica interna aí da política americana, porque se criticava muito Donald Trump, né, pelo tratamento que ele dava aos imigrantes, mas a verdade é que com governos democratas a situação nunca foi muito diferente, né? O discurso era mais ameno, mas a prática nunca foi muito diferente.